Olá, neste Cidadania vou conversar com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, sobre os 50 anos do golpe militar de 1964. Senador Capiberibe, o senhor foi vítima da ditadura militar. Eu queria começar essa conversa pedindo que o senhor relembrasse um pouco sua cota pessoal de sofrimento. Olha, 50 anos atrás, eu tinha 16 anos. E eu morava numa cidade isolada, na margem esquerda do Rio Amazonas, no meio do mundo, Macapá. Uma cidade pequena, sem comunicação. A única comunicação existente era via rádio, as emissoras de ondas curtas. E as informações chegavam raramente. Mas eu lembro de alguns episódios do golpe, dos dias que, da consequência logo depois do golpe. Uma grande reunião dos estudantes na escola em que eu estudava, e essa reunião terminou em conflito entre os próprios estudantes, os que apoiavam o golpe e os que eram contrários ao golpe. E no meio do tumulto, uma janela se desprendeu e atingiu a cabeça da minha irmã. Aí nós tivemos que levá-la carregada. Logo depois vieram as prisões, entre outras a prisão de um oficial da polícia, não é? Que morava muito próximo. E vários outros líderes estudantis, todos foram parar na prisão. Isso foi em 64, eu saí do Amapá em 66, deixei Macapá e troquei Macapá por Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte já encontrei uma situação que me chamou muita atenção. Os estudantes estavam na rua e eu morava numa pensão. Muito engraçado. Nós tínhamos um quarto numa pensão na Avenida Célio de Castro 49. Eu me lembro até hoje do endereço, na floresta em BH. E porque nessa pensão morávamos estudantes, morava um comissário de polícia, eu acho, um policial civil e um policial militar. E na hora das manifestações, o policial militar, evidentemente, que saía para reprimir, e eu saía para olhar. Eu ainda não tinha, digamos, o engajamento. Mas foi aí, a partir dessas manifestações, que eu passei a fazer uma opção política, né, a definir o meu lado. E eu fiquei do lado dos estudantes, depois, na convivência com vários outros, terminei militante, não é? E entendendo os danos que a ditadura provocava. Não é? E tinha uma palavra de ordem assim, que era muito forte no movimento estudantil, e que eu fiz muitas pichações, não é, de rua, abaixo a ditadura. Então aquilo virou assim uma necessidade da gente derrubar a ditadura, não é? Tirar, devolver os militares. O senhor chegou a ser preso? Pois então, a partir dessa necessidade crescente e do beco sem saída da participação política, porque não havia, os sindicatos foram fechados, os diretórios acadêmicos, não é, foi tudo proibido. E aí, na falta de alternativa, veio o engajamento na luta armada. Eu terminei militante da Ação de Libertação Nacional, liderada por Carlos Marighella, um dos políticos mais importantes do século XX, e terminei preso. Não é? E, claro, na prisão, logo em seguida da prisão, veio a tortura, não é? Que é uma coisa degradante. O senhor foi preso aonde? Em Belém. Fui preso em Belém. E quanto tempo o senhor com minha ficou preso? companheira, né, que é deputada federal hoje, Janete, e grávida de 8 meses da nossa primeira filha. Eu fiquei preso 11 meses, mas os 110 dias primeiro são os mais difíceis. Né? Primeiro porque não é uma prisão, é um sequestro. Ninguém sabe que você foi preso, você simplesmente desaparece. Nós fomos sequestrados, eu, Janete e mais a minha cunhada, dentro de um ônibus indo de Belém para Imperatriz. Em função da militância na LN. Nós já estávamos procurados, eu já estava escondido. Né? E o senhor foi torturado? Fui torturadíssimo, não é? Recebi telefone. O telefone é uma pancada violenta com a palma da mão nos ouvidos da pessoa que te deixa completamente desnorteado. Né? E isso é feito sem que você espere. Né? Você está sentado e, de repente, o mundo desaba na tua cabeça com uma pancada violentíssima. Depois, afogamento, espancamento, enfim. Eu fiquei 110 dias na mão do Exército, em Belém,
Depois fui transferido para uma prisão comum, para o Presídio São José. E ali fiquei mais 8 meses, né? 7 meses, depois fui parar no hospital. E do hospital, então, eu consegui fugir vestido de médico, né? Apoiado por Janete. Janete mobilizou, né, um grupo de apoio para ajudar na fuga. E eu saí do hospital e, juntamente com Janete e a nossa filha, que a essas alturas já tinha nascido, eu estava preso. E quando conseguimos fugir, ela já estava com 8 meses, né? 8 a 9 meses. E aí, de barco, nós subimos o Rio Amazonas até Manaus, de Manaus até Santarém, depois Manaus, depois subimos o Rio Madeira até próximo de Porto Velho, descemos no Porto de Garimpo, andamos a pé, algumas horas, 6 a 8 horas dentro da floresta, até chegar num acampamento garimpeiro e dali conseguir um caminhão para chegar a Guajará-Mirim, atravessando para o lado boliviano e fomos para Cochabamba, no dia de um outro golpe. Aí vivemos, mas essa é uma longa, se eu for contar, nós vamos gastar toda a entrevista. Eu, na verdade, contei essa história no livro chamado Florestas do Meu Exílio, que as pessoas podem encontrar em qualquer livraria ou podem pedir pela internet. Então, senador, resume a história. E que lições tirar desse momento histórico brasileiro? Olha, hoje, o senhor senador da República, 50 anos passados do golpe. Pois então, a presidenta Dilma, que foi resistente, né, militou na luta armada, né, porque não havia... As pessoas hoje, às vezes, têm dificuldade de entender. Mas por que a luta armada? Porque não havia nenhuma outra forma. Para você ter uma ideia, o cidadão, as pessoas não podiam se aglomerar, não podia passar de 2 ou 3 pessoas numa esquina que a polícia vinha e dispersava. Né? Era proibido se encontrar. Né? E a ditadura fez um dano quase irreparável para o país. Você vê o seguinte, nós estamos 50 anos depois, desses 50 anos, a ditadura oficialmente acabou em 85, mas nós só conseguimos falar com liberdade, com abertura, né, sobre os crimes da ditadura muito recentemente. Para você ter uma ideia, até 2011 ainda se comemorava o golpe militar do dia 31 de março, até 2011, nós estamos em 2014. Né? Então, o que mostra que essa gente controlou a ferro e fogo a sociedade brasileira. Censura na imprensa, né? Fechamento dos partidos políticos, prisão, tortura, cassação de mandatos eletivos, fechamento do Congresso. Então, houve um retrocesso violentíssimo das instituições brasileiras. O Brasil perdeu um tempo precioso. Até hoje, fica muito claro, não é, para a sociedade brasileira que a democracia só fez bem para esse país. Olha, vou te dar alguns exemplos. Eu passei 9 anos no exterior. E desses 9 anos, eu voltei para o Brasil. Dos anos 70 aos anos 80, eu estava fora do Brasil, porque dessa escapada pelo Rio Amazonas, eu só voltei nos anos 80. Com a anistia. Com a anistia. Né? Depois da anistia, em 79, em agosto de 79 veio a anistia, e nós voltamos no final do ano. Nesses anos todos, que eu me lembro, eu morava em Montreal, e só se falava do Brasil depois do Carnaval, com as estatísticas macabras dos mortos durante o Carnaval. Ou então de Pelé, eventualmente, né? Ou de futebol. O Brasil não era um ator global. O Brasil era um país sombrio, né? Onde a sociedade tinha medo. Né? Depois tem um dado que hoje, quando eu conto, os jovens de hoje, eles não conseguem acreditar. Hoje todo mundo viaja, né? Os brasileiros vão para Nova York, vão para Paris, vão para todo canto, não é? Basta comprar passagem e tem em muitos casos, para muitos países, o Brasil nem precisa de visto de entrada. Para os Estados Unidos precisa, mas para a maioria dos países europeus você pode comprar passagem, entra no avião e vai embora. Pois é, na ditadura, você para poder sair do Brasil, você tinha que fazer um depósito de $1.000 para impedir as pessoas de saírem do país. Então, imagina. E naquela época as passagens eram caríssimas, né? Não é como hoje, né? Que hoje o avião virou um transporte de massa. Naquela época não, só que para andar de avião era preciso muito dinheiro. E depois, para sair, ainda tinha que depositar $1.000. Imagine hoje, não é? Na sociedade de hoje, você para sair, para dar um pulo em Nova York, porque hoje uma passagem para Nova York às vezes, é mais barata do que uma passagem de Brasília para Macapá, da minha cidade.
Então, você teria que depositar $1.000 para poder, né, sair do Brasil. Então, essas restrições que a sociedade brasileira sofreu do ponto de vista institucional e da vida do cidadão, porque ninguém tinha garantia individual. Você podia ser sequestrado como eu fui, como a minha companheira Janete foi. Agora, senador, essa política de sequestro, de prisões e de tortura, durante muito tempo se alegou que isso tinha sido algo extraoficial, quer dizer, cometido pelos porões sem o controle da hierarquia, que a hierarquia desconhecia. O senhor acha que essa versão histórica, ela foi desmoralizada, ela foi desmentida? Totalmente desmentida, até porque a Comissão da Verdade, Memória e Justiça está finalmente revelando a cadeia da tortura e chegou já no Palácio Planalto da época, né? Se torturava no Estado-Maior das Forças Armadas em Brasília, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir jornalistas de Brasília na Comissão da Verdade, Memória e Justiça, na subcomissão aqui do Senado, da Comissão de Direitos Humanos, e alguns desses jornalistas foram sequestrados em Brasília e levados para o Estado-Maior do Exército, a alguns passos do Palácio Planalto. Então, a cadeia de comando toda sabia da tortura e aprovava a tortura. Isso, não tem mais dúvida sobre isso, né? E as consequências disso, dessa política de Estado de perseguir, matar, torturar adversários, terminou se estendendo aos nossos dias, não contra mais os políticos, mas contra o povo discriminado desse país. Nós temos o caso do Amarildo, que sumiu. Ainda antes de ontem, a polícia invadiu a Universidade de Santa Catarina, não é? Cometendo todo tipo de violência. Essa herança da violência contra o povo, contra a sociedade, continua, porque ninguém foi punido, não é? Aqueles que praticaram esses atos estão aí incólume, não é? Nunca foram tocados, porque quando a anistia veio, ainda na ditadura, não dá para esquecer que em 1979 nós estávamos em plena ditadura, né? E a lei da anistia protegeu primeiro os torturadores, para depois as vítimas. Outra versão que ficou também, quer dizer, ficou claro que a participação dos Estados Unidos, mesmo que indiretamente, nesse processo, com a revelação dos documentos americanos, que o anticomunismo americano, eles iriam interferir no Brasil e estavam, inclusive, preparados com a operação naval, a famosa Operação Brother Sam, de caso houvesse um regime mais à esquerda no Brasil, eles iriam invadir com o objetivo de dividir o Brasil. O senhor acredita já que essa é uma versão consolidada, né, que ficou para a história brasileira e universal? Está claríssimo, não é? A Quarta Frota já estava na costa brasileira, né? Tem um documentário muito bem feito, chamado O Dia que Durou 24 Anos, né, que mostra os documentos, né, e as conversas entre o embaixador Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil na época, e que liderou uma grande campanha, né, a favor do golpe, onde a decisão partiu dos Estados Unidos. E João Goulart sabia que, se houvesse resistência, o Brasil seria invadido, né? Seria a Quarta Frota pronta para desembarcar no Brasil. E daí a razão pela não resistência ao golpe. Ou seja, o senhor concorda, compartilha da opinião de que o Jango foi cauteloso e evitou uma guerra civil para evitar a divisão do Brasil? Evitou porque o Brasil de 64 era um Brasil progressista, não é? Era um Brasil em que a democracia era algo tangível, não é? Nós estávamos em plenas reformas que fazem falta até hoje, né? Nós estávamos em pleno momento de avanço da reforma educacional. Nós tínhamos as melhores cabeças, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, as melhores cabeças pensando a política educacional, a reforma agrária, todas as reformas necessárias que nós não conseguimos fazer até hoje já estavam em andamento naquele momento. E o Brasil tinha uma grande organização, os trabalhadores se movimentavam no país, no campo e na cidade. E, claro, se Jango decide resistir,
nós iríamos à Guerra Civil. Eu acho que ele foi uma figura mal entendida da história, mas hoje porque nós não sabíamos como era que nós íamos interpretar um comportamento daquele se ao longo desses anos todos nos foram negadas as informações. Né? Hoje não, hoje nós temos informação e cada vez nós estamos tendo mais e a sociedade toma consciência. A semana passada, os saudosos da ditadura, não é? Que é uma coisa... Não é? Tenebrosa, como é que alguém pode ter saudade de criminosos governando o país? Resolveram fazer uma marcha com Deus, pela pátria e pela liberdade. Não foi ninguém. Ninguém compareceu. Aí eu até vi uma charge no Facebook muito interessante. Convocando para a marcha com Deus, aí Deus disse, eu não vou. Se nega a comparecer, não é? Porque os crimes da ditadura ainda estão mal elucidados. Não é? Eu acho que vai precisar avançar nas investigações, né, para que, pelo menos, a sociedade do presente, as gerações do presente, tenham consciência de que esse país foi mergulhado no atraso. Não tem nada que a gente possa dizer do legado da ditadura que a gente possa nem as obras, acreditar. A Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, na época do milagre brasileiro, o senhor acha que nem isso se salva assim na recordação histórica daquele momento? Qualquer outro governo faria não só essas obras, mas muito mais do que foi feito. Né? Outra coisa também que falam de que havia menos corrupção, não é verdade, havia mais corrupção. O que não havia era transparência na corrupção, como tem hoje. Não havia controle nenhum. Hoje a sociedade tem muito mais acesso à informação. Qualquer má conduta na utilização de recurso público vem à tona. Hoje não dá para esconder, nós temos a transparência do uso do dinheiro do contribuinte, do cidadão. Isso, nada disso existia. E depois, ai daquele jornalista que denunciasse corrupção. Era subversão. Agora, senador, fala-se em golpe militar, mas na verdade o golpe militar teve uma participação bastante incisiva de setores civis. Não é? Aqui mesmo no Senado, o senador Auro de Moura Andrade, com o presidente Jango ainda em território nacional, declarou vaga a presidência e, de certa forma, antecipou ou abriu caminho para o golpe militar, ou para a consolidação do golpe. Como é que o senhor vê a participação dos civis naquela época? Na verdade, o golpe foi civil-militar. Né? O golpe tem origem na direita civil. Né? Carlos Lacerda foi uma figura que bateu na porta dos quartéis, né? Teve um papel importante na mobilização da sociedade civil para apoiar o golpe militar e vários outros, né? Magalhães Pinto, que era banqueiro, enfim, a repressão, a violência institucionalizada pelos militares, que passaram a ser a cara visível, né? Porque os civis se esconderam na hora da prisão, do assassinato dos adversários, inclusive de Carlos Lacerda, não é? E de outros, não é? Que terminaram excluídos do processo, não é? Que apoiaram o golpe. Lacerda apoiou o golpe e depois foi caçado. Né? E, enfim, e mais do que isso, agora que se está tomando conhecimento dos civis e das empresas que financiaram os torturadores, né? A Operação Bandeirantes, o DOI-CODE, receberam financiamento e apoio, inclusive, de algumas empresas de comunicação. Né? Isso ainda está mal esclarecido, mas já se sabe que algumas empresas de comunicação colaboraram com a repressão e com a violência política patrocinada pela ditadura civil-militar. Eu acho que o termo correto é ditadura civil-militar. A cara visível era dos generais, não é? Inclusive com o estereotipo, né? As fotografias que a gente vê da época são generais carrancudos, que não sorriam jamais, até porque ele estava ali pela força das armas e não pela conquista, né? e o desejo da sociedade brasileira. E o senhor acha que aonde vai dar o trabalho da Comissão da Verdade? É simplesmente a revelação ou ele deve ter outro tipo de desdobramento? Eu acho que já a revelação em si é um grande acontecimento. Né? Ontem, eu acho que o Jornal Nacional cobriu
a declaração do coronel Malhães, se eu não me engano, e no Rio de Janeiro o nome dele é esse, eu não consigo nem aprender o nome dessas figuras, porque quando você olha para ele, a gente vê a figura diabólica, né? O homem que assume que matou tantos quanto foram necessários. Essa é a declaração dele. E que mutilava os E justifica corpos. explicitamente a tortura, no caso de presos de alta periculosidade, como ele diz, que a tortura seria justificável, que um absurdo, né? Claro, imagina, eles ainda insistem em justificar. Em justificar um ato, um ato contra a humanidade, porque a tortura, ela reduz a tua humanidade, ela te deixa... É de uma humilhação tão violenta, né, que não tem como explicar. E a figura do torturador também é algo inexplicável, enfim. Mas a Comissão da Verdade já revelou isso. Trouxe estas informações que estavam escondidas, né? Então já é um passo importante. E eu acredito, pela rejeição da sociedade brasileira à ditadura civil-militar, e principalmente pelo comportamento deles e pelo conhecimento que as pessoas estão tendo dos crimes cometidos pela ditadura, que talvez agora a gente crie o clima, não é, para rever a lei de amnistia e punir aqueles que praticaram o crime. Considerando a tortura como um crime imprescritível. Imprescritível, né? E crime hediondo, um crime contra a humanidade, não é? A tortura é um crime contra a humanidade. Então, inclusive já tem algumas decisões judiciais, né, nesse sentido, né, com crime, por exemplo, sequestro. Desaparecimento de pessoas, esse aí não prescreve. Já tem algumas ações que estão tramitando na justiça. Mas a lei protege ainda os criminosos. O senhor acha que, como o Chile e a Argentina, nós devíamos também fazer museus em que essas circunstâncias, esses fatos ficassem presentes permanentemente para visitação pública, de forma que houvesse um processo educativo permanente das novas gerações, no sentido de mostrar quão terrível foram aqueles tempos? Numa dimensão menor do que na Argentina, do que no Chile, já está acontecendo no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, o DOPS de São Paulo foi transformado no Museu da Memória da ditadura, dos crimes da ditadura. Também em São Paulo, agora, onde funcionou o DOI-CODE, na Avenida Tutóia, também vai ser transformada num centro de memória. Em alguns outros estados também já está acontecendo isso, mas é de uma forma muito lenta, porque as informações estão muito lentamente está chegando à sociedade. Sim. Mas na medida em que a Comissão da Memória vai concluindo o seu relatório e vai divulgando, porque o importante não é só levantar essas informações, mas é compartilhar com a sociedade brasileira. E a ideia que, inclusive, nós alimentamos essa ideia de criar em vários estados, em várias cidades brasileiras, esse centro de memória. Por exemplo, na Casa da Morte, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. A ideia é criar ali a Casa da Morte para o telespectador que não sabe o que significa. Era uma casa em Petrópolis, que era um braço clandestino do DOI-CODE, da repressão, da violência política, onde eram levados adversários do regime e ali eles eram trucidados e os seus corpos desapareciam. Pela Casa da Morte passaram dezenas de brasileiros e de brasileiras, de patriotas, de gente do bem e que foram assassinados. De todos aqueles que passaram pela Casa da Morte de Petrópolis, escapou Etienne Romeu. Essa militante que revelou a existência da Casa da Morte, e a partir daí, várias pessoas, como esse coronel Malhães, que prestou depoimento, dizendo que matou tantos quanto que mataria, ou que matou tantos quanto foram necessários, ele era um dos comandantes da Casa da Morte. Então, isso está sendo revelado e a ideia é transformar a Casa da Morte de Petrópolis também no centro de memória. Uma última pergunta, que o nosso tempo está esgotado. O senhor vê riscos no horizonte de um retrocesso, de retornarmos a uma situação tão terrível como esta? Não tem a menor chance. Veja, hoje há
algumas novidades, não é, que essa sociedade moderna nos trouxe e que a tecnologia também nos trouxe, como, por exemplo, essa rede de informação horizontal, as redes sociais de internet, isso aí realmente naquela época não existia. Né? Então, hoje é muito mais difícil, digamos, um grupo, um setor social, né, trair o interesse coletivo e se agrupar e conspirar contra a sociedade. Eu não vejo a menor chance, a menor possibilidade. E esse recado aí dessa marcha, que não compareceu ninguém, já mostra que não tem a menor possibilidade de retrocesso. A democracia só fez bem a esse país e continua. O Brasil é hoje um ator global, um país respeitado no ponto de vista dos negócios internacionais, da política internacional, portanto, não há como retroceder. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Ao encerrar este programa, quero lembrar aos nossos telespectadores o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Esses são os caminhos para entrar em contato com a TV Senado, sugerir pautas, fazer comentários ou enviar-nos suas críticas. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.